tarde a todas, todas e todos. Estamos aqui hoje com uma convidada muito especial no nosso GPTech, que é a Sheili Khalef, especialista em comunicação e oratória, educadora e palestrante, comprometida com um mundo mais seguro para crianças e adolescentes. A gente falou aqui de crianças e adolescentes, mas estudos também mostram que os adultos também estão muito viciados nas redes sociais. Famílias cansadas se rendem à famosa frase: escolha suas batalhas, e acabam entregando suas crianças e a si próprios aos perigos de uso da internet. De que maneira, a partir das suas publicações e materiais, você já foi citando alguns aqui, né? É possível fazer uma reeducação, uma repactuação dos usos das redes sociais nas famílias com as crianças e adolescentes e não apenas para eles. Porque eu acho que tem um desafio que eu escuto muito de mães, pais, como mas eu já dei, mas como eu faço agora, eu também não consigo, como se fosse ou 8 ou 80, ou se como eu comecei, agora eu não tenho mais como tirar. O que você traz como dica? Filho, a mãe não sabia. Materiais. Nossa, a mãe viu uma palestra hoje, fiquei apavorada. Eu vi que eu não fazia ideia, eu te dei o celular cedo demais. E agora a gente tá aqui discutindo todo dia tempo de tela, você quer ficar com o celular no quarto, você quer ficar mais tempo. Tá sendo cansativo para mim, tá sendo cansativo para você. Vamos fazer um combinado? Vamos recombinar? Eu não combinei antes, eu posso combinar agora. Por isso que tem o acordo de geladeira que eu sugiro lá, são os pontos que eu acho que a gente tem que combinar. Então, caso você não tenha dado ainda o telefone, o acesso a esses ambientes, combine antes como vai funcionar, como vai ser a moderação, se vai ter aplicativo de moderação parental, né, um Family Link, um custódio, alguma coisa, que o custódio é pago, mas é R$80 por ano, gente, e os pais adoram, porque parece que tem mais função em Android e em iOS, os pais gostam. Então, como que vai ser o aplicativo de controle parental? Quantas vezes eu vou olhar esse celular? Como que você vai se comportar? O que é crime? Os pais não contam para os adolescentes que figurinha racista é crime. Não é uma brincadeira. A gente tem alunos sendo expulsos de colégio por apologia ao nazismo, com figurinha de Hitler, com figurinha de swastika. E não é um nem dois. 9 em cada 10 escolas que eu vou dar aula tem problemas com apologia ao nazismo, que é crime. Então, assim, quem que conta? Né? Você vai ter que contar. Então, você vai ter que preparar essa criatura para ela ir bem nesses ambientes, né? Há um mito de que hoje os adolescentes sabem tudo, sabem muito mais do que eu sabia na idade deles, porque eles têm acesso a tudo. Não sabem. Ele sabe abrir um aplicativo, ele sabe jogar um jogo, ele não sabe sobre valores, sobre ética, sobre respeito. Isso a gente vai ter que ensinar. Isso a rede não vai ensinar, né? Sobre sexualidade, educação sexual, respeito ao desejo do outro. Tivemos recentemente aqui no país, né, uma criança de 11 anos que foi morta a pancadas por colegas de 11 e 12 anos porque não quis dar um beijo no menino. Ou seja, né, educação sexual zero, porque o respeito pelo outro, onde é que a gente vai descobrir? Quando eu aprendo a respeitar a mim mesmo, meu próprio corpo, o outro tem direito ao corpo dele. Não é à toa que isso vai se refletir na quantidade de feminicídios que a gente tem no país. Então tá tudo, as violências elas estão todas conectadas e é nossa responsabilidade conversar sobre elas. Se você dá acesso, você tem que dar informação. E se você der acesso, é inevitável. Se eles estão nas redes sociais, eles vão ver pornografia. Rede social nenhuma é recomendada para menor de 14. TikTok é 14, Instagram é 16. Então sempre veja também a classificação etária. E se apoie nela. Fala, não, diz aqui, filho, que Discord é 13 anos. Então antes dos 13 você não vai ter. Ou vai ter comigo junto, ou vai ter no controle parental. Vai negociar, porque você também vai ter que negociar. Veja as suas habilidades de oratória, negociação, persuasão, argumentação. E use. Maravilhoso. E esse ponto, né, da oratória e da mediação de conflitos, porque olha o que a gente também ensina nos recombinados, porque a gente também se coloca como um adulto, dizendo, eu não sabia, só que agora eu sei. Eu sei que não faz bem, eu sei que não é legal, não posso deixar. Eu vou precisar recombinar. Não vamos ter medo do eu não sei. Não tenha medo do eu não sei. Eu não sei, filho, preciso pensar. Outro dia um menino fez uma pergunta para uma mãe e ela gravou o áudio da pergunta. Era uma pergunta tão absurda do tipo, por que homens pagam para ver pornografia? Um menino de uns 9 anos. A mãe falou, filho, eu vou ter que pensar. Foi um negócio, porque ele tava jogando, os meninos começaram a falar disso, então, e tudo bem você não saber, filho, vou ter que pensar, filho, vou ter que pesquisar, filho, eu não sei.
Você ensina ele também a ter essa vulnerabilidade de dizer não sei, não achar que sabe tudo, sabe? Isso é importante. Sim, E, é gente, na verdade. velocidade que as coisas estão, vocês acham que eu sei tudo, eu tô aqui me correndo para responder essas perguntas dela. E eu não sei, eu compartilho aqui o que eu acho que eu sei, mas talvez até eu esteja equivocada. Vejam com pensamento crítico a minha fala também, porque é um pouco do que eu tenho vivenciado. Mas sempre vai ter muita coisa que a gente não sabe, então essa frase ajuda muito. Sim. E a gente vai caminhando em busca, né, de respostas que são Construindo mais elas amplas junto. e que abarquem mais a diversidade, porque quando as respostas são muito fechadas, provavelmente ela tende a ter mais problemas. E Me eu acho que isso combina? também fica para esse adolescente que vai para o mundo, né? A gente cria filho para o mundo, vai para o mundo para poder aprender também a recombinar. Olha, eu estava trabalhando aqui nessa empresa, o combinado era esse, mas agora eu preciso O recombinar, mundo não acaba. Eu tenho uma né? amiga muito mais jovem, ela perdeu o emprego e aí ela estava procurando outro. E ela estava desesperada, né? Estava desempregada, estava desesperada. E daí ofereceram para ela uma vaga. Ela falou: poxa, eu gostei da vaga, mas eles querem me pagar, digamos, R$ 2.000. Não lembro qual era o valor, tá, gente? Mas digamos, R$ 2.000 por 8 horas diárias. Mas, pro que eles estão me pedindo, eles tinham que me pagar mais. Mas eles disseram que não tem. Aí eu falei: por que você não propõe, então, antes de dizer que não, trabalhar 6 horas por esse valor? Por que você não faz uma Sim. proposta? Você não precisa desistir, você pode negociar. Na cabeça dela nem passa isso. Várias vezes ela veio conversar comigo ao longo das trajetórias profissionais, mas é uma coisa assim, nem consegue imaginar outras possibilidades. Tá dado. E isso é muito desse mundo conectado. Tudo tá dado. A comida tá pronta, você vai pedir por um aplicativo. O mundo é assim, a política é assim, não tem jeito. Tem muitas vozes dizendo para todos nós, adultos, adolescentes e crianças, de que o mundo não tem jeito, é assim mesmo. Nós vamos morrer com a crise climática, é uma permacrise, né? Então a gente tem crise política, crise econômica, tudo vai acabar, nós vamos todo mundo morrer. Não adianta você fazer nada, você não é importante. Não importa o que você fizer, tudo vai ser destruído. Esse discurso é muito comum. Então as pessoas perderam também a noção do quanto elas são importantes. Para ter uma autoestima, a gente precisa ajudá-los, porque diferente da gente que viu prosperidade no país e agora vê crise, a gente viu prosperidade no mundo e agora vê crise. Uhum. Então a gente se medica, todo mundo tomando ansiolítico. Eles já nasceram na crise sem esperança nenhuma, nem ansiolítico eles pensam em tomar. Então a gente precisa trazer a esperança de volta para construir pessoas mais fortalecidas intimamente, sabe? Eles precisam ter uma autoestima melhor, porque se eu tenho bastante autoestima, se eu sei que eu sou importante e relevante, eu não vou mandar um nudes. Eu não vou tocar alguém sem que essa pessoa queira. Eu jamais vou exigir que uma menina me beije, porque eu mereço o beijo de quem quer me beijar. Sim. Sabe? Eu jamais vou achar que alguém tem que fazer algo. Eu vou querer alguém que me queira do jeito que eu sou, sabe? Isso tudo vem de um lugar muito íntimo e muito conectado com a educação sexual, que para mim não pode estar apartada da educação digital. É uma das minhas bandeiras, é um negócio que eu repito sempre. Concordo plenamente. Fazer esse link, né, que são intrínsecos, e semear esse esperançar aí que você tanto coloca, que o próprio Como Paulo é que eu vou Freire tanto fala pra ensinar? gente. Como é que eu vou ensinar que existem dados que são privados, que eu não posso compartilhar, se ela não sabe o que é privacidade? Se eu, como mãe, como pai, como parente, fico fotografando essa criança e botando ela na minha rede social para um monte de gente ver, uma rede aberta, como é que eu digo para ela, não, a sua imagem é sua, é privada? Se eu mesma compartilho loucamente, sabe? A gente esquece que a criança é um ser humano com direitos. Às vezes a gente trata ela como uma propriedade da família, e é muito equivocado esse conceito. Tanto que a gente precisa proteger a Sim, criança muitas vezes da própria família. Então, essa noção é educação sexual. Essa noção do com que é certeza. íntimo, do que é meu. E do que precisa ser solicitado a permissão, né? Que a gente vai Exatamente. só fazendo. Maravilha, Shelly. Muitíssimo obrigada. Se quem está assistindo a gente fez a barbaridade de ainda não seguir a Shelly nas redes sociais, siga, acompanhe, que ela posta conteúdo maravilhoso todos os dias. A gente tem que controlar o nosso tempo de tela para não assistir tanto. Importante. Mas muitíssimo obrigada. Espero que esses nossos vídeos aqui gerem muitos debates e repactuações, recombinados, negociações, para que a gente tenha vivências mais corporificadas por um Brasil mais justo, sem desigualdade de gênero, sem violência sexual para crianças, meninas, meninos, adolescentes aqui. Obrigada, Shelly, pelo seu tempo.
Obrigada eu, gente. Beijo. Até.